Beleza, pessoal, vamos continuar aqui. Bom, vamos primeiro para a parte básica, tá? A parte introdutória e que eu julgo muito importante para a gente entender realmente a função do banco de capacitor e os cuidados que a gente tem que ter uma correção. A gente vai falar aqui dos conceitos básicos, tipos de correção, o próprio capacitor, tá? Dimensionamento de capacitores, manobra e proteção de capacitores e os harmônicos. Tudo isso trabalhando na baixa tensão, tá, pessoal? Não é o foco ali a gente ir para a média e também não é o foco a gente dimensionar no final um cara desse. É só para a gente entender a influência que isso tem e como a gente vai identificar isso em um laudo, tá? Algumas dicas importantes aqui nessa nossa aula. Bom, sem mais delongas, o objetivo, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui se ficou um minuto aqui rapidinho. Isso mesmo. Bom, primeiro a gente tem as fórmulas, tá, pessoal? O objetivo é o seguinte: a gente tem que entender o triângulo de potência, tá? Isso aqui volta lá na faculdade, no curso técnico, mas a gente não pode esquecer de falar porque é algo extremamente importante. A gente tem aqui nosso triângulo de potência, onde a gente tem a nossa potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Em qualquer instalação não linear, qualquer instalação industrial, comercial, residencial, vai ter o surgimento de uma potência ativa e de uma potência reativa. A soma vetorial delas vai nos dar o requisito da nossa potência aparente, que é esse S. E esse ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, que é a soma vetorial de todos os tipos de potência que tem ali, vai ser, né, o cosseno desse ângulo vai ser o próprio fator de potência. E a gente pode conseguir o valor de fator de potência simplesmente conhecendo a potência ativa e dividindo pela potência aparente. Porém, pessoal, isso aqui não é tão simples de se conseguir com instrumentos básicos. Por exemplo, se a gente tem ali um multímetro, a gente não consegue de maneira rápida identificar. Então, a gente precisa de equipamentos mais avançados, tá? Que vão, tipo um watímetro, que vai separar realmente esse tipo de potência, tá bom? E já nos dá ali o fator de potência real do local. Então, é muito mais complicado fazer essa análise. O ideal é ter realmente deixa eu só aumentar aqui, é ter um analisador de grandezas e a partir desse equipamento fazer essas análises. Bom, sabendo disso, pessoal, a gente tem aqui o nosso triângulo que pode ser lá do teorema de Pitágoras, tá? De um triângulo retângulo. E aí a gente tem a nossa hipotenusa ao quadrado e a soma do quadrado dos catetos. E a partir desse dado, a gente consegue identificar cada tipo de potência. Por exemplo, a nossa potência ativa em um circuito trifásico é a raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o cosseno desse ângulo, tá? Que é justamente o nosso fator de potência em cosseno. Aí a gente vai ter a nossa potência ativa, a nossa potência reativa, que é dada em kVAR. Tá? É justamente a raiz de 3 vezes a tensão, vezes a corrente, vezes o seno. Tá bom? Então a gente vai ter que trabalhar com cosseno e seno. E, é claro, a nossa potência aparente, que é a potência total ali, que o meu sistema está consumindo, é justamente a raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente. Nesse caso, essa corrente, pessoal, é a corrente que já tem ali o próprio fator de potência nela. Então, nessa corrente, a soma vetorial da corrente relacionada à energia reativa é a corrente relacionada à energia ativa, tá bom? Levando em consideração que aqui eu vou ter que ter um tratamento matemático bem básico. Não é tão complicado entender esses critérios, mas para a gente, tá bom? É importante a gente verificar o que é necessário em cada item desse. Beleza, pessoal? Então, esse é o objetivo principal. E a partir daí, a gente já entende esse critério. E aí, claro, a gente vai seguindo e começa a entender quais são as causas do baixo fator de potência, né? Quais são as principais causas. Aqui eu elenquei as principais, tá? Por exemplo, motores e transformadores operando em vazio, tá? Ou com pequenas cargas. Então, esses caras vão gerar ali baixo fator de potência, eles vão injetar, tá, mais energia reativa no sistema, tá? Motores e transformadores operando em vazio. Pessoal, muitas vezes a gente acha que
somente quando ele está operando em nominal, ele está dando esse problema. Mas principalmente quando ele opera em vazio, no caso de transformadores e motores, ele vai dar esse problema grande aí pra gente. Então, existe a possibilidade, se você tem uma instalação no seu cliente em que o transformador está operando basicamente em vazio, você tem que colocar um banco de transformador para corrigir esses efeitos ali de energia reativa que ele vai estar induzindo na rede. Então tem correções para transformador em vazio. Aí é muito importante esse tipo de correção. Outra coisa são motores superdimensionados, ou seja, eu tenho uma carga, tá, que precisa ali de uma potência ativa para funcionar, né, uma carga ativa, uma carga útil de, por exemplo, 30 CV. Porém, eu instalei um motor de 50 CV. Eu tenho uma diferença de 20 CV, que é muita coisa em termos de corrente, de consumo. Porém, o motor de 50 vai funcionar com o motor de 30. E aí ele vai estar em aproximadamente 25% da sua potência. Ou seja, ele vai estar superdimensionado para o meu torque necessário. Neste caso, ele vai gerar muita carga reativa indutiva, tá? Então isso pode baixar o fator de potência. Outra coisa, pessoal, fornos a arco ou forno de indução eletromagnética. Isso aqui é mais utilizado ali em indústrias que vão trabalhar justamente com fundição, indústrias de carga pesada. Tá? A gente tem até clientes que trabalham com esse tipo de comportamento, onde eles vão fazer a reciclagem de aço, de ferro, e aí eles fazem essa fundição. Tá? O alumínio e tudo mais, eles vão derreter e eles utilizam, nesse caso, fornos a arcos ou a indução eletromagnética. Então, aqui já existe a própria correção no forno. Tá? No caso, está sendo corrigido no próprio forno esse critério. Máquina de solda, né, a transformador, grande número de motores. Por exemplo, se eu tenho vários motores que tem potência menor que 10 CVs, vários motores menores, então esses grandes motores vão gerar no seu conjunto uma energia reativa elevada no sistema e fazendo com que ele baixe o fator, tá bom? E aí a utilização de reatores em lâmpada de descarga com baixo fator de potência. Aqui também entra, pessoal, a própria lâmpada LED, tá? Por mais que o LED consuma menos, existe o LED com fator de potência alto e fator de potência baixo. Então, toda vez que a gente for especificar, comissionar e instalar equipamentos, a gente tem que dar valor principalmente à questão do fator de potência dele, porque se eu tenho um conjunto grande com uma potência total elevada, esse fator de potência baixo, eu vou estar colocando na rede ali uma carga muito elevada no que diz respeito à energia reativa. Então, tudo isso vai gerar. Existem outros casos, tá, pessoal? Mas, por exemplo, isso aqui vai estar relacionado ao baixo fator de potência. E cabe a nós entender aonde corrigir. Se eu vou corrigir lá na entrada, no QGBT ou na carga. Então, lembrando, pessoal, que aqui não é o nosso caso. Esse módulo não é para correção de fator de potência. É mostrar o entendimento do que isso vai influenciar dentro da rede. Beleza? Então, vamos voltar aí na próxima aula. Tá? Eu vou encerrar essa aula aqui. Na próxima aula a gente já volta falando de outros parâmetros importantes aí no que diz respeito à energia reativa no sistema. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.